Mais uma semana se começa. Comecemos juntas nessa manhã. Hoje eu trouxe aqui muitos exemplos práticos de viradas de chave. Todo conhecimento, para ele virar sabedoria, a gente tem que colocar ele em prática. E esse sábado a gente teve o Desperta presencial, né? As nossas lives de todo dia aqui, 7 da manhã, onde a gente trabalha algumas viradas de chave, alguns outros jeitos de ver a vida, na nossa vida, no nosso dia a dia, com tarefas. A gente teve a chance de colocar isso em prática, de viver isso. Quando a gente vive, fica tudo em cada célula do nosso corpo. Eu separei 7, 8, 9, 10, 12, 14 viradas de chave para compartilhar aqui com vocês hoje. Vou enviar essa live para algumas pessoas. E já começamos. Hoje eu acho que algumas pessoas ainda estarão dormindo. E a primeira sabedoria que eu adquiri veio exatamente disso hoje. Toda segunda-feira, às 4h52 da manhã, eu tenho mentoria com o Pablo. E aí, assim que eu entrei, ainda não tinha entrado e tal, eu voltei. Minha mesa tá bagunçada ainda. Eu falei assim, vou assistir aqui da cama hoje. O que aconteceu? A bonita voltou a dormir, gente. Depois da função de levantar, a bonita voltou a dormir. Ainda bem que eu acordei e tal, tô aqui. Só que a minha questão é, isso já tinha acontecido comigo uma outra vez. Quando eu tava em Pirinópolis, lá era mais complicado, porque eu acordava, como eu tava numa pousada, eu não tinha como fazer o meu café, porque tinha horário do café da manhã. E aí teve um dia, eu tava com uma amiga minha no quarto também, então eu queria fazer o mínimo de barulho e tal, e nesse lugar não tinha uma mesa nesse quarto. Depois eu até consegui uma cadeira, então eu botava a cadeira assim de frente pra cama, botava o apoio e fazia sentado. Então, o que aconteceu? Essa vez, eu deitadinha ali no conforto, cara, pode ser o assunto mais incrível do mundo. Eu peguei no sono. Passei a fazer sempre sentada. Hoje eu falei, não. Hoje eu vou estar aqui, vou fazer deitada, mas não vou dormir. Dormir de novo. Tudo que acontece uma vez pode nunca mais tornar a acontecer, mas aquilo que aconteceu já 2 vezes, com certeza vai acontecer uma terceira, sabe? Então eu aprendi. É muito simples, isso tem a ver com um autoconhecimento. É simples, não é fácil, mas que virou sabedoria. Eu já testei, gente. 2 vezes não funcionou, não testarei uma terceira vez. Não funciona. Então, falei, não, vou levantar. E aí eu falei assim, gente, tô atrasada. Não é possível. Vou, não vou? Falei, não é uma opção. Voltar atrás não é uma opção, né? Quando a gente toma uma decisão, a decisão a gente toma independente da nossa condição. E transformar essa decisão numa tarefa é construir uma ponte para onde eu quero chegar. Depois que a gente atravessou, a gente tem queimar a ponte. Então a gente não volta atrás, a gente reconfigura, replaneja, realinha, arruma e tá tudo certo. Então vamos começar? Tem um código que eu ouvi há muito tempo atrás, quando eu tava para ir pro Egito, e na época eu não me conectei com ele. Não me conectei também porque eu não queria. Depois de um tempo, mas eu entendi o que esse meu amigo tava querendo me dizer.
Mas não adianta, só quando a gente vive a coisa que aquilo fica apropriado. E ele falou pra mim, ele falou em inglês, I refuse in living someone else's fear. Eu me recuso a viver no medo dos outros. Era uma coisa assim. O que foi isso? A gente estava com viagem pro Egito e uma semana antes teve um atentado. E aí eu lembro que a minha família me ligou, não vai, não sei o quê. E eu assim, cara, quando eu vou saber que eu vou ter a chance de estar aqui tão perto do Egito de novo, eu não vou, sabe? E já tava tudo organizado. Eu falei assim, cara, ai, desculpa com a garrafa aqui, eu vou me arrepender se eu não for, sabe? E se você reparar na sua vida, a grande maioria dos arrependimentos que a gente tem é daquilo que a gente não fez, cerca de 85%. E não das coisas que a gente fez, sabe? Mas eu nem pensei em nada disso na época. Eu só senti assim no meu coração que, cara, eu tinha que ir. Eu ainda brinquei com uma coisa horrorosa e falei assim, cara, eu moro no Rio de Janeiro. Quantas situações extremas, infelizmente, eu já presenciei fazendo nada, voltando da praia às 5 horas da tarde em Ipanema, sabe? Então, assim, eu vou. E eu fui. Fui porque eu escutei meu coração e senti que eu tinha que ir. Mas essa frase nunca saiu da minha cabeça. Não viver no medo dos outros. E aí, quando eu tava pra fazer o Desperta esse sábado, a gente ia fazer todas as atividades que a gente faz aqui, né? Acordar cedo sorrindo, dançar, não sei o que, ia ter o banho natural. Na cachoeira mesmo, né? E convidei algumas pessoas que já tinham me dito que queriam muito ir. E aí rolou uma coisa, e claro, eu então, né, eu me sintonizo muito. Sempre que qualquer pessoa fala alguma coisa comigo, qualquer pessoa não, né? Uma que tem o coração parecidinho com o meu, eu vou lá e eu escuto. Bom dia! Tô contando aqui do nosso Desperta ao Vivo sábado e os entendimentos, né? O que virou sabedoria, porque todo conhecimento que a gente coloca em prática vira sabedoria. E o primeiro que eu tô é não viver no medo dos outros. Enfim, na véspera, uma amigona minha que eu admiro, incrível, me mandou uma mensagem dizendo que uma amiga tinha mandado a mensagem pra ela que tinha sonhado com ela. Que alguma coisa não funcionava com ela numa trilha. E se ela tava bem. E óbvio, ela ficou mexida. Foi uma mensagem que chegou pra ela, né? Eu também ficaria. E ela, ai, amiga, você entende? Eu falei, nossa, eu entendo super. Se fosse comigo, eu também ia ficar muito, muito mexida. E eu não iria. Num segundo momento, chegou uma outra mensagem de outra pessoa que eu queria muito que fosse. E ela falou assim, ela me perguntou, mas lá é seguro? Eu sei que é Rio de Janeiro, mas lá é seguro? E aí eu falei assim, olha, o que eu posso te dizer é que eu frequento essa cachoeira tem 2 anos, semana sim, semana não, e nunca me aconteceu nada. E que também não é uma cachoeira assim, super escondida. Bom dia, Marlon! Tô contando todos os códigos que vivenciei nesse sábado no Desperta ao Vivo lá. Todas as viradinhas de chave, tudo que virou sabedoria. E aí eu falei, essa cachoeira é uma trilha que todo mundo conhece, é super movimentada. Então, é isso que eu posso te dizer, né? E a outra coisa é, escuta seu coração. Se você sentir que você tem que ir, beleza. Senão, eu não posso me responsabilizar por isso. É uma coisa que é maior que eu, se vai ser seguro ou não, né? Tipo, eu não posso, então, que sou uma pessoa que eu me conecto tanto com o outro. Gente, eu não daria conta de, tipo assim, já ficaria muito mal se alguma coisa não acontecesse de bom naquele dia, mas principalmente se eu tivesse falado pra pessoa, não, garantido. Eu não me sinto ainda nesse lugar, né, de garantir nada. Então eu falei, escuta seu coração. E ela não foi. Agora, eu vou contar pra vocês que independente, né, de escutar o meu coração, eu fiquei muito mexida. A minha energia, assim, no final da tarde, que tava, nossa, sábado, vou encontrar todo mundo, vai ser lindo, fez assim, ó. E aí eu parei,
fiz o que tinha que fazer, continuei separando os cristais que eu, ia dar que eu dei de presente, né, pra quem foi, o que eu queria levar de lanche pra gente compartilhar, mas a minha energia foi pra um lugar muito, assim, eu tava exausta, eu fiquei exausta. E aí eu parei e aí eu falei assim, Deus, eu tô indo fazer uma coisa que não é pra mim, que é pro bem de todo mundo. Eu não tô ganhando nada, né, físico do que a gente entende de energia de troca, era gratuito, assim, pelo contrário, eu tô investindo, eu vou ter que pagar meu Uber até lá, não tô nadando no dinheiro nessa época de início do ano, não é uma época muito boa, acho que para algumas pessoas é isso também, né, as coisas só engrenam depois do carnaval, os alunos começam a falar, ok, agora eu quero voltar a olhar para mim e não para as festas, digamos assim. E aí eu falei assim, Deus, estou fazendo uma coisa que é pro bem de geral. Não tô ganhando nada com isso. Cuida da gente, toca meu coração pra eu sentir o que eu preciso fazer, sabe? E se eu sentir que eu vá, leva a gente em segurança e volta, me deixa estar mais atenta pra cuidar deles na trilha, pra uma série de coisas. E beleza, conversei assim que eu converso mesmo, gente, como se tivesse... engraçado que eu olho pra cima, eu falo assim, Deus, como se fosse brother. E aí tá, deu 2 segundos, 2 minutos, eu entrei nos stories. Uma menina que eu não via há muito tempo, de uma academia que eu treinava, falou assim, me explica, eu quero ir. E eu expliquei tudo pra ela falou assim, eu vou. Falei, nossa, que legal, e olha que curioso, ela mora aqui perto. Então eu já tinha alguém para ir de Uber, né? Até o que eu ia investir para realizar o nosso evento já foi minimizado, assim. E aí aquilo acalmou meu coração. Eu falei, beleza, já vou junto com ela. Fui e entreguei, sabe? Quando eu cheguei lá, foi muito lindo que uma das meninas que eu não conhecia levou uma outra pessoa, então foi ficando elas por elas. E foi muito lindo. E isso da Renata, que chegou por último, né? Me disse muito porque teve esse rolê do tipo, eu ainda não fui sozinha, eu fui no Uber com ela. E eu tinha falado pra todo mundo café sem açúcar. Só que eu fiquei tão cansada que eu falei assim, gente, eu não vou levar o café, vou fazer tudo com mais calma. E ela ainda levou um café com especiarias, assim. E foi tudo lindo, deu tudo certo, a gente caminhou. E eu falei assim, nossa, não é que a gente não deva escutar os outros, sabe? Não é isso mesmo. Principalmente quando é, sei lá, nossa mãe que fala com a gente, né? Geralmente, quando mãe avisa, é porque a gente tem que escutar. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu lembro de eu criança, sei lá, eu tava brincando na escada o dia inteiro. Minha mãe não tinha visto. A partir do momento que ela viu e falou, desce daí, senão você vai cair. Menina, se eu não descesse na hora, eu caí. Então, assim, eu escuto. Mãe, eu escuto sempre. Mas nesse dia eu senti que aqueles receios, aqueles medos não eram meus. E já é muito difícil a gente lidar com os nossos próprios medos para ainda absorver os medos e as questões do outro, né? Tudo que a gente constrói vem do background que a gente tem em relação ao outro. Então eu fiquei muito contente que eu consegui transpor, né, esse temor, que não chegava a ser um medo, mas um temor a essas informações por amor. Escutei muito assim no meu coração, parei e analisei por que eu tô fazendo isso, né? E uma coisa que eu sempre faço é assim, como é que eu sei que é a voz de Deus falando comigo, sabe? Quando é a minha própria voz e quando é uma voz que eu nem tenho que dar atenção. Quando é a voz de Deus, geralmente estão te pedindo para fazer uma coisa que você acha que não dá conta de fazer, que é maior, que você não faria por você mesmo, e não é pro seu bem, é pro bem comum, é uma coisa que constrói. Quando é só a sua voz, ela pensa só no seu próprio bem. E quando os pensamentos não são edificantes, não são para construir, meu amor, nem escute, porque não é de coisa boa, porque tudo que visa o bem visa construir, prosperar, engrandecer. Entendeu? O outro, que foi muito interessante, quando a gente estava fazendo o acro yoga, que elas voavam, eu observei que todo mundo
ficava olhando exatamente pro medo, pro que não queria. Essa luz tá difícil, eu fico aqui assim, me mexendo, tentando melhorar, não tá dando muito certo, né? Mas vai dar. Quando a gente estava fazendo o movimento, que elas deitam no meu pé e ficam voando mesmo, vê nos últimos posts, tem lá. Todo mundo tinha medo de quê? De cair. Ai, não quero cair, ai, não quero cair. E adivinha o que a maioria fica logo fazendo? Encarando o chão, levando. Cara, pra que eu vou perder tempo? Se eu sei no meu coração que eu quero, no caso dela, ela não queria cair. Por que ela tava olhando pra baixo? Eu falei assim, o nome disso que a gente tá fazendo é voo. Olha pra cima. Quando você olha pra cima, você abre o seu peito e você continua criando espaço pro seu coração, ó, te guiar. Então não olha pro que você não quer, olha pro que você quer. O que você quer? Você quer o voo, você quer se manter lá. E isso acontece em várias coisas. Muitas alunas chegam pra mim, e principalmente as que já tiveram lesões, né? E elas viram a lesão, né? Ou sei lá, tenho uma questão na minha lombar e quero fazer. E chegam aqui e pensam que a questão, que o corpo delas inteiro é só a lesão. Elas olham só pro que não tem ou pro que tá incomodando. E a primeira coisa que eu faço no treino de flexibilidade, qualquer área do que eu olho o seu corpo como inteiro, é olhar pro que você. Voltamos. Espero que não caia novamente. Vamos lá, de onde partimos. A outra coisa é que para tomar impulso eu preciso de uma dureza. A gente tem mania de querer o molinho, o gostoso. Só que imagina se o chão fosse fofo, para você dar um salto, como seria isso? E aí você pode fazer essa analogia da sua própria vida. São nos momentos de dureza que a gente se vê obrigado, porque a gente não se entendeu ainda que podia ir pro próximo nível. Se você tem uma questão que você não consegue resolver no nível que você tá, você tem que aumentar a sua frequência e ir pro próximo nível. O próximo, que várias vezes a gente se sente sozinho, né? Só que é só estando no caminho que você vai encontrar os semelhantes aos seus. Olha essa voz, gente. Desculpa. Imagina se você, provavelmente, se você tá no ônibus indo pra Ipanema, quem são as pessoas que você vai encontrar desse ônibus? As pessoas que estão indo pra Ipanema. Então, mais uma vez, a gente tem o nosso rumo sendo traçado e o nosso rumo ajudando a gente a determinar o que vai acontecer, tá? O próximo é o se organizar direitinho. Eu tava no carnaval, uma vez na praça, e tinha uma frase, uma faixa muito grande escrito assim: se organizar direitinho, todo mundo transa. Eu achei essa frase genial, porque eu sempre pensei na vida que tudo aqui na Terra é muito abundante. Se você observar uma árvore, um pé de abacate, gente, esse pé de abacate, ele vai dar tanto abacate que só a sua família não dá conta de comer sozinha. Você tem que distribuir para a vizinhança inteira. E se você olhar, tudo na natureza é assim. Nada foi feito só para o nosso umbigo, sabe? É tudo pro coletivo. E muitas vezes na vida, a gente, quando faz um bem para alguém, a gente fica pensando que aquela própria pessoa vai devolver aquilo pra gente. E não é assim que acontece. Se você reparar, as coisas de ajuda vêm de onde você não espera. Porque é um mover que não segue essa lógica do que a gente vê, sabe? É o que eu chamo do mover muito criativo de Deus. Então, assim, a coisa volta. E não é que você vai fazer porque você vai esperar que volte. Mas várias vezes você pode estar se sentindo desamparado, porque aquilo que você queria não veio de onde você quis. E eu vou te dar um exemplo muito bobinho do que aconteceu também sábado. Que assim, eu sempre falo do café sem açúcar, né? O açuquinha a gente gosta dele e tal. Em outro momento falamos mais disso. E o açúcar não veio do café, mas veio do brownie, veio da castanha confeitada. E na hora me veio isso na cabeça. Cara, quantas vezes a gente espera, sei lá, o companheirismo de uma pessoa X?
E não vem dessa pessoa X, mas vem da pessoa Y. E às vezes você vai estar tão amargurado que você não vai receber. Ou ainda assim não vai valorizar, receber, acolher aquilo que está sendo dado para você, sabe? Quantas coisas na vida a gente enfia na nossa cabeça que a gente quer de um jeito certinho ali. Só que o que é teu, o que foi colocado no teu coração vai chegar até você. Só que deixa chegar por onde tiver que chegar. Então o nosso açuquinha, ele não veio do açúcar, mas ele veio do brownie, ele veio das frutas. Tudo que é nosso vai chegar. Fique só atento para receber, fique atento para identificar, acolher e ser grato quando chegar. E aí, voltando a organizar direitinho, todo mundo, né? Quando a gente faz uma coisa, se eu estiver cuidando do outro, dando amor pro outro, isso chega pra mim de volta, sabe? E foi muito curioso que pro nosso lanche do final, eu falei nas instruções, né, do que fazer, do que levar, eu botei assim: leve um alimento pra você e um alimento pra mim. Nós seríamos um grupo de 5 a 7 pessoas. E muito doido que o simples fato de eu pensar só em uma pessoa já fica abundante para todo o grupo. Sobrou muito mais, podiam ter ido, sei lá, 10 pessoas, o dobro de pessoas, que a comida teria dado para todo mundo, sabe? Então, se organizar direitinho, dá para todo mundo comer. Dá para todo mundo receber amor, dá para todo mundo ser ajudado, dá para todo mundo ser nutrido. Se organizar direitinho, dá para todo mundo ser nutrido. Ai. E aí teve uma outra situação, que essa veio do que aconteceu com a Fortuné. A gente estava lá, né, fazendo a dinâmica, fui base para todo mundo voar, fiz tudo para todo mundo voar. E aí eu esqueci da Fortuné. Até porque toda hora eu falava, quem vai agora? Quem vai agora? Eu só lembrei que a Fortuné não tinha voado quando a gente estava caminhando já no meio da floresta. Que eu não tinha imagem dela voando comigo. E eu falei assim: Fortuné, você não voa. Ela, eu achei que você não tinha falado nada, porque como eu já tinha voado antes com você, e por causa do tempo, eu falei, não, era pra todo mundo voar. E eu sei que ela adora, sabe? E ela não falou nada. E aí me veio uma coisa assim, gente, quando a gente não é escolhido, a gente tem que se escolher. Quando a gente não é escolhido, a gente tem que se escolher. Como é isso? Jesus não fazia acepção de pessoas. Por que você vai fazer? E pior, você vai fazer como tá fazendo com você mesma. Quando você não foi escolhida, se escolha. Quando você não foi escolhida, reivindique o seu lugar. E você pode ter certeza que Deus vai reconfigurar a rota. Se a Fortuné tivesse falado pra mim, Natália, nossa, na hora. Claro. E mesmo se não tivesse tempo. Vocês não fariam a mesma coisa? Mesmo se não tivesse tempo, gente. Você não ia deixar a única pessoa do grupo que não fez fazer? Claro que ia. Entende? Então, assim, a gente pode reivindicar a nossa posição. Que a rota será reconfigurada, ok? Então, lembra disso. Sempre que você não for escolhido, reivindica o seu lugar. É isso. Não tem? A máxima é essa. Pra mim ficou muito, muito claro. Eu faço isso comigo várias vezes. Eu tenho que ser a primeira a me escolher. Show? E aí, temos uma outra. Quem procura acha. Tenho certeza que você já ouviu esse ditado. Só que a gente ouve muito numa pegada ruim, né? Ah, fulano se deu mal também, né? O comportamento dele, olha só o que ele estava fazendo. Quem procura acha. Só que quem procura acha coisas boas se você estiver procurando coisas boas também, concorda? Sim ou não? E isso veio... Uma das pessoas que estava caminhando com a gente, ela era quem enxergava tudo. Ela enxergava a aranha, ela enxergava a teiazinha de aranha, gente, no meio daquela rua enorme da Floresta da Tijuca. Ela via todas as coisas. Por quê? Porque ela estava com o olhar de quem busca.
E quando a gente está com o olhar de quem busca, a gente se mantém interessado, curioso. É aquele olhar curioso da criança que olha todas as coisas como se fosse a primeira vez sempre. Não importa quantas vezes ela veja as mesmas coisas, sabe? A gente mantendo esse olhar curioso, a gente consegue ver muito mais. Se eu mantenho esse olhar curioso, lendo um livro, assistindo um filme, nossa, eu me mantenho entretido e me nutrindo o tempo inteiro. Tenhamos esse olhar curioso, eu vi isso na prática. Quantas coisas ela me mostrou. Nossa. E a outra, que completa para mim um pouco, quando você não for escolhido, se escolha, para você não fazer acepção de pessoas, porque Jesus não fez acepção de pessoas nunca, e a gente também não deve fazer, e principalmente a gente não deve fazer com a gente mesmo. A gente não deve achar que a gente não merece, que a gente não é merecedor, ou que a gente não pode, ou qualquer coisa do tipo. Que a gente tem que se escolher. E se você precisa de um incentivo ou um consolo, não sei em que momento da sua vida você está, Deus escolhe os improváveis. A musiquinha até voltou. E é com essa frase que eu encerro as nossas viradas de chave de hoje. A gente vai fazer o nosso boot. Internet está, acho que ela foi pular carnaval, porque comigo, claramente, ela não está querendo estar, não é mesmo? E eu quero que você vá para o seu dia com essa frase: Deus escolhe os improváveis. Fala com a sua boquinha: eu sou uma improvável. Vamos pro nosso boot? Então fica de pé, coloca seus pés firmes no chão, mãos na cintura, postura vitoriosa, abre bem seu peito, inspira e expira profundamente. A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre, sempre nos ouve. O Senhor sabe todas as verdades do meu coração, até mesmo aquelas que eu não sei. Faz com que no dia de hoje eu veja, eu sinta, eu acesse essas verdades, que eu transforme todas essas informações ao meu respeito em sabedoria, que eu coloque em prática ao longo do meu dia. Que nessa manhã, meu Deus, renove as minhas energias, renove as minhas forças, renove o meu rumo, se o que eu tô não é o pra mim. Me deixa sentir no meu coração conforto no vazio que o voo tá me pedindo. Me deixa sentir a firmeza poderosa da dureza desse chão que me impulsiona. Me deixa sentir que é no fogo que o ouro é feito. E tem muito ouro aqui dentro. Comece a se visualizar no seu dia enquanto uma improvável escolhida por Deus. Sente, abre seu peito. Sente essa potência, sente esse poder. Nós somos força, mas só Deus é esse poder. Se você estiver cansada hoje, se precisar de algo a mais ou se não souber como agir, recorre a essa centelha divina que está no centro do seu peito. Deixa ela crescer, deixa ela tomar conta de tudo. Deixa ela te guiar. Coloca um sorriso gentil nos seus lábios. Esfrega uma mão na outra. Cobre os olhos com as mãos. Dá um sorrisão agora. Abre os olhos dentro das mãos. Afasta as mãos. Bora viver!